Oi gente, hoje eu vou comentar com vocês sobre um conto muito legal. Vai estar disponível no novo livro, que é o Repique Macabro, o livro de contos do Robert Aickman, tá gente? Se você não conhece esse cara, até então também não conhecia ele. Ele é um autor clássico de horror, só que o horror dele ele é um pouco mais peculiar. Ele beira mais a estranheza, segundo os termos do próprio autor. Fui conhecer através desse projeto que está no Catarse. Então dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aí embaixo pra vocês. O livro tá muito bonito, tá de capa dura, tudo certinho, ilustrado. A capa dele é uma arte em estilogravura, então tá muito legal o projeto. As editoras que estão fazendo parte desse projeto, gente, é a Clepsydra e a editora Ex Machina. Elas em parceria estão lançando esse projeto e elas me mandaram um conto, né, do livro para falar com vocês, para comentar com vocês qual foi a minha experiência lendo. Eu já adianto para vocês que foi uma experiência muito bizarra ler esse conto. O conto se chama O Ravisante, se não me engano, essa é uma palavra em francês que significa o amável, alguma coisa do tipo. Nesse conto a gente começa com o protagonista de um dia que ele estava numa festa, nessa festa tinha umas pessoas muito chiques, assim, elegantes, sabe? E aí ele acaba conhecendo um casal e o cara desse casal, ele é um pintor. Esse protagonista, ele faz uma amizade com o casal, até que esse casal convida ele para ir jantar na casa dele. Isso tudo, eles formam meio que uma amizade ali, só que o protagonista sempre deixa claro que essa amizade é um pouco estranha. E esse pintor, ele é muito esquisito, ele é muito avoado, ele não é tão legal assim. É uma amizade um pouco estranha e o protagonista faz questão de meio que se afastando desse casal aos poucos. E aí depois de alguns anos, né, ele já se muda e tal, e ele descobre que esse pintor morreu. E não só isso, esse pintor ele deixou parte da herança dele para esse protagonista que em nenhum momento vai falar o nome dele no conto, tá gente? E aí então ele vai pra lá, pra casa dessa mulher, e ele já percebe que a moça tá totalmente diferente, ela não tá abalada, ela não tá abatida, ela tá até um pouco mais viva, tá usando umas roupas mais coloridas e tal. E aí ele acha meio esquisito, né? E essa mulher ela fala que se ele não quiser levar nenhum quadro desse pintor, ela vai queimar tudo. Ela acaba falando, olha, tem essa mala e ela tá lotada de manuscritos que ele escrevia, porque o cara também era escritor. Ele era escritor, editor, então tinha muitos manuscritos, textos inacabados dentro daquela pasta, e ela pede para esse cara levar, porque senão ela também vai queimar tudo. E aí essa mala fica um bom tempo no sótão dele, guardado, ele nunca mexeu nela, e que um dia ele resolve abrir essa maleta e ele começa a ler algumas coisas e ele vai encontrar um manuscrito que é quase como se fosse um diário desse pintor de um dia que ele foi para a Bélgica e aconteceu uma coisa muito bizarra lá. Então assim, essa é a primeira parte do conto. O conto ele é dividido em duas partes. Essa foi a primeira e a segunda vai ser o manuscrito do cara. Então a gente vai ter outra narrativa em primeira pessoa falando do pintor, né? Ele decidiu visitar a Bélgica e visitar alguns museus dos seus pintores favoritos. Aí nisso tudo, ele vai visitar a casa de uma viúva de um pintor que ele gostava. Essa viúva, ela se mostra bem disponível para receber ele, né? Para fazer uma visita, ver as obras de arte que tem na casa dela e coisas assim. E aí quando ele chega na casa dessa viúva, ele percebe que a casa ela é toda meio rústica, meio estilo rococó, tudo muito exagerado e ela é meio escura. E aí, gente, quando esse pintor chega na casa dessa viúva, que as coisas vão começar a ficar estranhas. E quando eu digo estranhas, é estranha mesmo. É um estilo de coisa assim que é muito parecido com o David Lynch. Mas realmente, gente, não tem como não lembrar do David Lynch. Ele chega na casa dessa senhora e essa senhora, né, a viúva, ela é uma velha, super idosa. E ela é baixinha, meio corcunda, sabe? Ela é muito esquisita. E ao tempo todo, essa senhora ela começa meio que se insinuar sexualmente para esse pintor. E aí começa um clima muito esquisito na sala, né, na onde você está ali se passando a história, e você não sabe o que fazer, você não sabe o que está acontecendo. Assim, eu não vou falar muito o que acontece na casa, porque eu acho que esse é o mais legal do conto. Mas assim, gente, eu já adianto para vocês que é muito esquisito. Eu só senti esse tipo de estranheza assistindo os filmes do David Lynch. Você pegar aquela cena, por exemplo, do Veludo Azul, não sei se vocês já assistiram o filme Veludo Azul, a cena que do nada, sabe, a mulher sobe em cima do carro e começa a fazer uma dança meio esquisita. Então se você pegar, por exemplo, o Império dos Sonhos, que tem a Laura Dern, que eu amo esse filme, que você tem aquele pessoal com cabeças de coelho, sabe? Até no Twin Peaks mesmo você tem cenas meio esquisitas, né? Por exemplo, a mãe da Laura Palmer vê um cavalo branco aparecendo no meio da sala dela. Então são coisas assim meio desconexas que você não entende o que está acontecendo. Quanto mais tempo esse homem fica naquela casa, mais vai aumentando essa atmosfera de enclausuramento e de como se fosse uma armadilha. Esse pintor ele sempre teve medo de ser mandado
por alguma mulher, né? Então ele sempre teve medo de perder a sua independência para qualquer mulher que seja. Então ele nunca abaixou a cabeça para mulher nenhuma, isso é uma coisa que ele deixa claro no conto. E quando ele chega na casa dessa senhora, ela é tão imponente, ela se mostra tão mandona, tão cheia de si, apesar da sua aparência, que esse cara, ele começa a ficar meio que submisso a ela, sabe? E a casa inteira, ela remete a algo que é como se fosse uma armadilha mesmo, é como se o cara estivesse correndo perigo ali, mas ao mesmo tempo não, porque não está acontecendo nada demais. Tem cenas que meio que não tem muita explicação por exemplo, o cara ele vê um cachorro surgindo do meio das sombras, ele atravessa a sala e depois desaparece. Ele vê um bicho que parece uma aranha, sabe? Então são coisas assim meio estranhas que acontecem naquela casa e você não sabe se era alguma coisa sobrenatural, você não sabe se é alguma coisa que a senhora colocou no chá dele, então, enfim. Você vai elaborando várias teorias, mas eu acho que se você sentar e ler o conto e só se concentrar nos sentimentos e nas sensações, você vai sentir muito o que eu sinto assistindo David Lynch. Os filmes do David Lynch eu só fui aprender a gostar de verdade, porque eu não gostava das primeiras vezes que eu assisti Twin Peaks. A primeira vez que eu assisti Twin Peaks, meu Deus, eu achei um porre, sabe? Eu só fui aprender a gostar dele quando eu parei de tentar entendê-lo. Você para de tentar formar o quebra-cabeça e ligar os pontos, o conto ele fica mais legal porque você mergulha naquela atmosfera. Eu acho que essa palavra que eu definiria melhor a escrita desse autor nesse conto, ainda não li os outros, mas creio que seja assim também, que o horror dele está na atmosfera, sabe? Está na atmosfera, é uma coisa que você sente no clima, o clima pesando. E aí tem várias coisas que podem, né, levar a isso. Por exemplo, o autor ele dá muita ênfase às vezes em descrever coisas que não são tão interessantes na história em si. E aí você fica prestando atenção em todas aquelas descrições. Ele é muito descritivo quando vai falar de corpo, da aparência da pessoa, então do ambiente mesmo, da sala, do local. Ele descreve em mínimos detalhes, e aí quando você chega no final, que as coisas estranhas começam a acontecer, você meio que sai dessa realidade material, de descrições, de detalhes, e o bloco, sabe? A moldura do quadro era esculpida de tal forma, você sai dessa coisa palpável e você cai num mundo meio que imaginário, meio que etéreo, sabe? Muito atmosférico, porque essa casa dessa senhora, né? Ela é meio que... ela parece que está em segundo plano, ela parece uma realidade alternativa que está ali no meio da história, fazendo não sei o que. E ainda por cima, depois que acaba esse manuscrito desse pintor, o autor nem se preocupa em voltar para a história do amigo dele, né? E explicar o que ele fez com esse manuscrito, nada. A história acaba ali, é como se ele estivesse falando, olha, a história acabou aqui, se vire, você tem as mesmas informações que o cara que estava lendo esse manuscrito. Então é bem isso mesmo. Então assim, gente, gostei muito de ler o conto, eles foram muito certeiros em terem me mandado justamente esse, porque tem tudo que eu gosto nesse conto, tem pintor, tem referências artísticas, tem tudo aqui. E eu não vejo a hora, gente, de sair logo esse livro. Ele é um livro que, se não me engano, vai ter quase 300 páginas, tá? Em capa dura, como eu falei, entrem aí no link na descrição para vocês conhecerem o projeto. Lendo para saber, sabe? Só lendo para você entender que esse horror atmosférico, sabe? Essa estranheza, essa angústia, esse clima pesado. Esse conto, por exemplo, ele não tem grandes absurdos. A senhora não vai virar um bicho e sair correndo atrás dele. É umas coisas assim do cotidiano. Ele consegue deixar um simples chá da tarde, por exemplo, um jantar, um chá da tarde, ficar estranho, e você lê o conto e você percebe que você está achando esquisito. É como se o seu alerta de perigo ficasse toda hora aceso pelo protagonista. Tipo, sai daí, sai daí, sai daí logo, vai dar merda, sai daí. E ele não precisa abusar de grandes coisas assim, né, gráficas, de gore, coisas do tipo, pra deixar o conto muito instigante. Então vale muito a pena conhecer, gente. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Eu queria agradecer aí a editora Clepsydra e a Ex Machina pela confiança. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar nesse vídeo, porque o meu canal é tombado, então se vocês comentam no vídeo fica muito mais fácil de eu conseguir alcançar mais gente. Então agradeço muito se vocês puderem me fazer esse favor. Beijo pra todo mundo. Até a próxima.